Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a grande quantidade de IPOs que estão saindo na bolsa, e eu não estou falando de fundos imobiliários, eu estou falando de ações. Tá? A gente vai ver exatamente isso com as estatísticas oficiais da B3 logo depois da nossa vinheta. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que eu acabei usando de forma meio equivocada os termos IPO, né, no início desse vídeo. IPO da sigla em inglês é Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial de ações. Então, a oferta pública inicial são apenas as empresas que estão entrando na Bolsa de Valores brasileira, ou seja, entrando na B3. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre ofertas de forma geral, ofertas de empresas que já estão listadas e ofertas de empresas que não estão listadas e estão querendo entrar na Bolsa de Valores. E as ofertas das empresas listadas podem ter ofertas para emitir novas ações e outras ofertas que são secundárias, né, que é um controlador ou um grande acionista querendo vender a participação dele ou pelo menos uma parte dessa participação. Então a gente começa aqui, eu gosto sempre de ter um viés mais educacional. Vamos mostrar aqui como é que eu faço para chegar nesse site que eu vou mostrar. A gente tem aqui o Google, tá? E a gente tem aqui oferta públicas B3. Aí eu clico aqui e vai abrir as ofertas que estão hoje em andamento. Se vocês olharem aqui, ó, Vivara já foi, né? A gente fez até uma live aqui falar sobre Vivara. Banco do Brasil, já tem vídeo aqui sobre Banco do Brasil. Banco BMG, o vídeo de hoje, de quarta-feira, lá para os assinantes, vai ser exatamente desse IPO do Banco BMG, então não perca, você que é assinante. Dica de hoje, ações, aba vídeos, e o relatório de sexta-feira a gente vai falar sobre o IPO de CIA. Tá? Então a gente vai cobrir todos os IPOs aqui para que você saiba o preço justo da empresa, se vale a pena entrar ou não em cada um deles. Mas hoje a gente vai falar sobre estatísticas aqui. A gente clica aqui ofertas públicas e IPOs e vai abrir exatamente essa tabela aqui que eu já dei uma modificada. Tá? Eu já aumentei os números aqui e já criei uma linha aqui embaixo para a gente poder analisar. Esses dados aqui, ó, são de 2019. Como vocês viram, a gente ainda não tem aqui a Vivara. Vivara já arrecadou mais 1 bilhão e 600 milhões. Tá? Outra coisa que é importante a gente ver é o seguinte, a gente vê aqui na classificação, a maioria delas é follow-on, ou seja, são empresas que já estão negociando na Bolsa de Valores. Ó, Localiza, quando fez essa emissão, ela já estava negociando na Bolsa. O IRB, a mesma coisa. O Burger King, a Eneva, a Centauro não, é IPO. Tá? Então, IPO teve Centauro, Neo Energia e agora a Vivara. E está tentando Banco BMG e a CIA agora. O que chama atenção para a gente são 3 IPOs aqui, porque esse ano a gente teve recorde de valor nos IPOs. São esses 3 aqui, ó, a gente vê 7 bilhões e 300 milhões na Petrobras, a gente tem aqui no IRB 7 bilhões e 300 milhões, e aqui a gente tem na Petrobras BR, né, na BR Distribuidora, 9,6 bilhões, que foi a parte que a Petrobras vendeu na BR Distribuidora. Como vocês podem ver, essas 3 emissões aqui, elas totalizam, né, se a gente somar aqui 7.300 com 7.300 dá 14.700, com mais 9.600, a gente vai estar falando aqui de 24.300. É quase a metade do total das ofertas que tiveram esse ano, em apenas 3 empresas. Tá? Então é só para a gente ter uma noção de qual é a grande questão aí. Uma grande crítica que falam é que os investidores estrangeiros estão saindo da Bolsa brasileira e eles estão vendendo, né, as ações, que o fluxo está negativo e etc. E quando a gente olha aqui os percentuais, a gente vê aqui realmente, ó, quando a gente pega as emissões de julho, daqui da Movida mais ou menos para baixo,
a gente vê ó, que eles começaram a diminuir o percentual, ó, 44%, 3%, 45%, 11%, 33%, 12%, 35% e 20%. Isso aqui é um sinal que, se a gente pegar lá o início do ano, quando o pessoal estava bastante interessado no Brasil, a gente vê aqui que era 46, 70, 83, eram percentuais muito maiores. Mas se a gente olhar o resultado do ano dos investidores estrangeiros, eles já botaram 25,9 bilhões de reais. Então, se eles saíram com 20 e poucos bilhões, o que eu posso estar propondo é que, na verdade, eles estão flipando, por exemplo, né? Eles entram nas ações aqui e o primeiro dia eles pegam e vendem uma boa parte. Tá? Outra coisa é, eles estão saindo de empresas e estão investindo naquelas de oferta pública, porque normalmente essas têm desconto. Então, o dinheiro que está saindo desse fluxo, na verdade, não está saindo do país, está entrando em follow-ons principalmente, né? Porque IPO nós vimos que foram apenas 2, se incluir a Vivara, 3. Outra coisa importante da gente ver é o resultado ano a ano. Então a gente teve um bull market de 2004 a 2007, né? E 2008 o início do ano também, até maio. Então se vocês olharem bem aqui, vocês vão ver que 2004 ó, teve 8,8 bilhões, 13 bilhões depois de 2005, 30 bilhões em 2006, 70 bilhões em 2007. O que eu quero que vocês prestem atenção é esses 55 bilhões de IPO. Tá, 2007. Então vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui em 2007 para vocês entenderem o que é uma bolha e para vocês verem que não tem nada a ver com o atual. Olha só quantas empresas fizeram IPO ou follow-on. Olha só, da número 80 até 155, foram 76 empresas que fizeram, a maioria delas IPO, um ou outro follow-on, é exatamente o oposto do que está acontecendo agora. Tá? É muito parecido com o que aconteceu lá atrás, em 2005, por exemplo, ó, que era mais follow-on do que IPO. Tá? Então a gente está aqui mais ou menos parecido com 2005, não com 2007. Outra coisa que chama atenção é esse número aqui de 149 milhões de reais em 2010, sendo 138 milhões de follow-on. E isso, para quem está aí há mais tempo no mercado, deve lembrar que em 2010 a Petrobras ela fez uma emissão secundária de ações para que ela tivesse dinheiro, né, principalmente porque era o próprio governo federal vendendo, para conseguir questão do pré-sal. Tá? Eles iam explorar o pré-sal. E aqui a gente vê 120 milhões exatamente na Petrobras. 120 bilhões, desculpa, eu falei milhões algumas vezes. 120 bilhões só na Petrobras. Então, na verdade, excluindo a Petrobras, seriam apenas 30 aqui. Então, maior ponto de IPO ainda é 2007, que era o alto do bull market, bem longe do que a gente vê aqui, e também a gente vinha um total de 70 bilhões, que até pode passar esse ano, mas a gente vê que é uma passada com muito follow-on. Outra coisa importante da gente falar é o seguinte, esses 70 bilhões aqui representava em torno de, sei lá, 12, 13 dias daquela época de volume de negociação, tá? De 10 a 15 dias mais ou menos. E esses 57 bilhões de reais de hoje, eles representam 4 dias mais ou menos de negociação. Se a gente pensar que está tendo aí 14 bilhões de média de volume de negociação. Então seria o equivalente a hoje a gente ter em torno de 170, 180, 190 bilhões de reais. Aí sim a gente poderia pensar em uma bolha. Então a gente não vê sinal de bolha, a gente vê que o investidor estrangeiro não está tão desinteressado do Brasil assim, ele tem participado dos IPO do follow-on. O que chama atenção é que desde que os Estados Unidos caiu os juros, eles estão começando a investir menos. Tá? Isso também é importante a gente dizer. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo.